Depois de meses colecionando polêmicas e debochando das críticas, a Tayane apareceu na televisão fazendo pose de vítima. 7 meses após o caso do Pico Paraná, ela voltou a Curitiba para conceder uma entrevista ao Balanço Geral, mas aquela postura afrontosa das redes sociais simplesmente desapareceu. Diante das câmeras, surgiu uma Tayane fragilizada, perseguida e profundamente abalada com tudo o que aconteceu. Ela afirmou que desenvolveu depressão, abandonou a faculdade após ser hostilizada pelos colegas e ainda reclamou que Robertinho jamais apareceu publicamente para defendê-la. É brincadeira, não? Já o seu advogado recusou o acordo proposto pelo Ministério Público, alegou que Tayane seria a verdadeira vítima dessa história, atribuindo o julgamento contra ela ao machismo estrutural. Mas será que essa mudança de postura é sincera ou foi cuidadosamente montada para sensibilizar a opinião pública? Bom, hoje vamos analisar as declarações mais polêmicas dessa entrevista e entender por que a sua defesa resolveu partir por ataque, mostrar o que a Tayane fez aí nos últimos meses, né, para continuar alimentando essa rejeição da internet e entender que esse papinho de machismo estrutural não faz sentido nenhum e não cola, tá? Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Pessoal, um aviso rapidinho, tá? Eu tô deixando aqui na descrição e no QR Code aqui em cima, tá? Um link para você entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, onde eu e o Tom Dimas estamos ensinando você a como faturar com a Shopee, beleza? Entra no grupo, é gratuito, tá bom? Tá rolando material, tá rolando live lá também, para você entender como é que funciona, beleza? Link na descrição, QR Code aqui na tela. Bom, para quem não acompanhou, eu acho um pouco difícil, né? Em dezembro de 2025, a Tayane, na época aí com 18 anos, e o amigo Roberto Freitas, né, o Betinho, eles subiram juntos aí para fazer uma trilha no Pico Paraná, né, o ponto mais alto lá do sul do Brasil. Num determinado momento da trilha, os dois se separaram, né? A Tayane desceu sozinha, foi embora, né? O Roberto ficou perdido na montanha por dias sem equipamento adequado, né? Quase que morreu, né? Sobreviveu por um milagre mesmo, até ser resgatado aí pelos bombeiros aí em condições precárias. O caso viralizou muito, né? A internet caiu em cima de Tayane. Ela foi acusada de abandonar o amigo, acabou recebendo aí críticas, né? Um certo hate, memes, enfim, cara, tudo isso durou algumas semanas, né? Eles tiveram um reencontro lá no Fantástico também, eles organizaram esse reencontro, foi um negócio bem constrangedor que só alimentou ainda mais a polêmica. Desculpa por ter deixado você pra trás. Eu confio em você. A tua bolsa, eu tô entregando ela com as coisas que estão dentro. E nosso laço se encerra aqui. Tá bom, adeus. Bom, depois o caso explodir, né, a Tayane voltou para Manaus e tentou recomeçar, né? Ela foi para um curso lá de biomedicina, mas não deu muito certo, a recepção foi um pouco hostil, né? A turma inteira ficou contra ela, fizeram até um abaixo-assinado, houve discussões aí em grupos de mensagens, enfim, cara, não funcionou. É engraçado que em todo lugar que ela vai, ela consegue arrumar treta, ela consegue ser rejeitada, mas nunca é culpa dela, sabe? São sempre as pessoas, né, que não gostam dela, né? É impressionante a protagonista. Eu me levantei, eu falei na frente da sala, eu, Tayane Smith, sou tão poderosa que a sala toda precisa se unir contra uma pessoa. A Tayane relatou em perseguição, acabou deixando o curso. Outra polêmica foi quando ela resolveu pagar de justiceira, né? Acertou lá um ladrão que ela tava dizendo, um pedaço de madeira. Mano, ela, cara, foi claramente ali, mano, uma tentativa de homicídio, sabe? Ela filmou tudo. Eu não tô nem passando pano pra ladrão, não, tá? Mas foi um negócio muito bizarro, ela filmou tudo e depois apareceu na internet cantando ainda de galo e aí depois disse que ainda tentou ajudar o ladrão dando água pra ele, cara, é um negócio, cara, essa menina nossa, cara, são umas coisas absurdas, assim, que acontece com ela, né? Teve também um outro episódio que a gente trouxe, inclusive, no outro canal, né? No canal secundário, dela falando de ser racista, né, cara? Se a pessoa for de uma tonalidade diferente e vier falar as coisas pra mim, eu vou ser racista, e essa sou eu, e eu vou logo mostrar esse lado pra vocês. Ela falando com todas as letras, sabe? Então, assim, são algumas das polêmicas, tá? Algumas. Dá pra gente fazer uma lista aqui gigantesca e esse vídeo ficaria fácil ali com mais de 1 hora, tá? Então, sempre né, com essa postura mais combativa, nessa postura mais afrontosa que ela sempre tomou aí nas redes sociais. Enfim, né? E aí
recentemente teve essa entrevista aí no Balanço Geral, falando algumas coisas, né? Só que dessa vez ela tava diferente, né? Não tava tão debochada assim. O tom era de vítima, de perseguida, de pobre coitada. 7 meses depois, a Tayane voltou aí a Curitiba, concedeu uma entrevista ao programa Balanço Geral. A postura foi aí de quem veio se defender. Ela relatou sofrer perseguição, ameaça constante desde o caso, disse ter desenvolvido depressão profunda por causa da repercussão. Segundo a reportagem, o sofrimento chegou ao ponto de ela pensar em tirar a própria vida. Eu sofro bastante perseguição. Muitas pessoas me ameaçam, fazem julgamentos, né, sem saber da história. Recebi até mensagens falando ansiosa pelo teu suicídio, quando que tu vai tirar a tua vida. Sobre a faculdade, reforçou o que já vinha relatando nas redes, que o ambiente ficou tão hostil que acabou desistindo, que era perseguida pelos próprios colegas de turma, que acusavam de ter abandonado ali o Robertinho, pediam para ela ir embora do curso. Você começou uma faculdade de biomedicina? Eu fiz um período de biomedicina, só que eu era muito perseguida na faculdade. Lá? Como é que eram essas perseguições? O que acontecia lá? Elas ficavam me acusando que eu tinha abandonado ele, ficavam falando para eu ir embora da faculdade, para eu fazer uma trilha, que era para eu desistir da faculdade. Eu não era bem-vinda lá. O Roberto, em nenhum momento, usa a rede social dele para me defender, falar bem assim, ela não aconteceu omissão de socorro, ela ficou todo o tempo na base colaborando com as investigações. Ela, como ele falou no hospital, eu fiquei sabendo que ela foi me buscar, foi ajudar, me procurar. Ela fez uma acusação direta ao Robertinho, né? Segundo ela, em nenhum momento, desde que o caso aconteceu, ele usou as redes sociais para defendê-la ou esclarecer que ela não era vilã, que a internet pintou. Ele ficou em silêncio enquanto ela era destruída publicamente, né? Enfim, o advogado de Tayane aí, ele entrou na entrevista com um tom combativo também, né? O Ministério Público havia proposto um acordo que incluía a restituição ali dos custos de resgate aí aos bombeiros, né? Serviços comunitários do Corpo de Bombeiros ali por 3 meses e uma indenização também a Robertinho. O advogado disse que não aceita nenhum tipo de acordo, que vai defender ali, se defender nos autos, argumentando que a verdade ainda não veio à tona completamente. Como assim, velho? Que verdade que tem que vir à tona ainda 7 meses depois, cara? Mano, caramba, esse advogado aí tá top mesmo, mano. É o advogado perfeito pra ela. Nós de pronto juntamos a petição dizendo que não aceitamos nenhum tipo de acordo com o Ministério Público. Nós vamos nos defender e a verdade virá à tona, como está vindo. O Ministério Público oferece um acordo para ela de restituição de valores aos bombeiros, de serviços comunitários no Corpo de Bombeiros por 3 meses e, pasme, uma indenização à vítima desse caso, ao Betinho, né, que sempre se coloca como um coitado. Vi recentemente, inclusive, uma entrevista do advogado dizendo, olha, nós não queremos nada, mas nunca peticionou nos autos dizendo que efetivamente não queria nenhuma indenização. Criticou o Robertinho diretamente, né, dizendo que ele sempre se coloca como coitado, que apesar do advogado dele afirmar publicamente que não quer nada, nunca peticionou nos autos aí, abrindo mão aí dessa indenização. O argumento central da defesa é que a Tayane é vítima de machismo estrutural. Mano, os caras tá indo pra um caminho, mano, que fica difícil. Fica difícil ajudar, viu? Fica difícil. Ó, na visão do advogado, né, ela era uma menina de 18 anos, viveu a mesma situação que o Robertinho, mas toda a culpa recaiu exclusivamente nela por ser mulher. Não, velho, ela não viveu a mesma situação que o Robertinho. Não viveu, cara. Ela não ficou 3, 4 dias, sei lá quantos dias, na mata, perdida, quase morreu. Não, velho, ela desceu, ela deixou o cara lá, ela desceu. E talvez o problema maior ainda não... Por mais absurdo que possa parecer, talvez o problema maior não tenha nem sido ela ter descido e deixado ele lá. Ela poderia ter descido e deixado ele lá para buscar ajuda propriamente. Mas ela desceu lá, deu aquela entrevista bizarra lá embaixo, que tanto que a galera de início tava até suspeitando dela, né, de ela ter feito alguma coisa. E depois, nos passar dos dias, ela ficou dobrando a aposta a todo momento, sempre mantendo a postura ali de afrontamento, de deboche, de poderosa, né, de que não ligava para
porque os outros falavam, mas tá diferente agora nessa entrevista, né? Como é que ela não ligava pra nada e agora ela falou de depressão, dessa perseguição, mas que eu tô vendo duas Tayane diferentes. Eu tô vendo uma Tayane das redes sociais e uma Tayane dessa entrevista completamente diferente, cara. Eu não tô entendendo, tô ficando confuso. Nós precisamos entender que ela era só uma menina, 18 anos. Há um machismo estrutural, um entendimento de que a culpa vai sempre recair sobre a mulher. Nesse caso não foi diferente, né? Culparam a mulher e elevaram a quase um santo, o tal Betinho. Bom, sendo sincero, cara, eu acho que esse advogado é perfeito pra Tayane, tá? Não faz a mínima ideia do que tá falando, toma uma postura de combate ao invés de humildade, né? Senhor advogado, né? A Tayane, ela tá nessa situação, não é porque ela é vítima de machismo estrutural, é porque a sua cliente é arrogante, soberba, extremamente afrontosa quando questionada, debochada e mais dezenas de adjetivos que eu posso colocar aqui, tá? Eu, Tayane Smith, sou tão poderosa. Isso sem contar nesses supostos crimes que ela teria cometido, como no caso aí de filmar uma tentativa de homicídio e no caso do racismo. Eu vou ser racista e essa sou eu. São dois aí só que eu tô citando aqui, tá? Ela criou essa situação e o hate que toma é consequência dessas próprias atitudes e não de machismo estrutural. Ela não é uma pobre, coitada, uma vítima. E você, como advogado, deveria aconselhá-la a mudar essa postura, porque essa onda de ódio, como vocês estão dizendo, que ela continuou recebendo, mal tem a ver com o episódio do Betinho lá na montanha, e sim as consequências das merdas que ela tá fazendo atrás de merda o tempo todo. Eu tenho certeza que se depois da história lá do Pico Paraná, se ela tivesse ficado na dela e postado, beleza, nas redes sociais, postado as coisinhas que ela quer postar lá, o dia a dia dela, a galera não ia nem comentar mais, porque nem se fala mais da montanha, nem se fala. Todos os vídeos de polêmica que ela se mete depois, todas as vezes que ela acaba furando um pouco a bolha, é porque ela tá fazendo alguma merda, tá cometendo alguma bobeira, tá sendo polêmica, tá afrontando, tá sendo debochada, não tem nem a ver com o Betinho mais. Esses casos que eu citei aqui, né, são alguns exemplos, não tem nem a ver com o Betinho, tem a ver com ela fazendo alguma merda. Então não tem como você ficar querendo dizer que ela é a vítima de tudo isso. Não, o que ela sofre é consequência de tudo que ela veio fazendo desde então, e não do caso em si da montanha. O Betinho, por outro lado, fez o que deveria ter feito, né? Vale recordar, né? Ele sobreviveu por um milagre naquela montanha. Ele usou essa situação para ganhar dinheiro e mudar a rotina ali, a realidade da família dele, né? Ele não deve nada a Tayane, né? Agora, essa Tayane aí da entrevista no Balanço Geral, vítima de perseguição, coitada, né? Essa daí não é as mesmas das redes sociais. Para mim são duas completamente diferentes. Ora, alguma coisa está errada, né? Não tá condizente ali o comportamento dela na entrevista com as redes sociais. Como vocês querem que as pessoas tenham empatia? Se é o que me parece, né? Essa entrevista dela é uma Tayane montada para sensibilizar a opinião pública, mas não vai funcionar, sabe por quê? Porque eu não dou uma semana para ela fazer ou se envolver em outra polêmica no Instagram e voltar aí com a sua postura debochada de protagonista que ela sempre adota. Enfim, né, isso é o que eu penso, mas eu quero saber de você, né, cara? Será que a pobre da Tayane, perseguida, Tayane Smith, né, como ela enche a boca para falar, é perseguida e vítima de machismo estrutural? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo, tá? Lembrando para você entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Link na descrição, QR Code aqui na tela, para você participar lá. A gente tá ensinando você a como faturar com a Shopee, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!